Bom, eu sou Cleira Martes, filha de José Pinto de Queiroz, conhecido como Zeca, e Ana Bispo de Queiroz, professora Ana Bispo. Sou também professora, tenho 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão. E trabalho atualmente aqui no Colégio do Alano. Sou professora de carreira, tanto no estado quanto no município, e também artista plástica. Não, eu fiz artes e fiz pedagogia. E o que me levou aí para o caminho da história de peixe é a questão da gente, enquanto munícipe, peixe não ter uma história escrita. Então, daí que me veio a questão da necessidade de registrar as questões históricas de peixe, tentar registrar por meio de relatos orais, transcrever esses relatos orais dos anciãos daqui de peixe para a escrita mesmo e transformando num material palpável e acessível a todos, principalmente para os estudantes, que assim, é uma área que sempre busca e quando busca não encontrava, né? E agora a gente não tem muita coisa, mas a gente já tem um pouco de uma coisa palpável para a pesquisa. Assim, peixe, segundo contam, era rota, né? É a Rota do Ouro. Por que a Rota do Ouro? Porque as pessoas passavam aqui para ir para a Natividade em busca das jazidas de ouro. Então aqui é uma rota de ouro, é fonte de passagem. Tanto é que aqui as pessoas que foram passando e foi formando-se o povoado também por causa disso, em detrimento disso. Mas aqui sempre foi, segundo o povo mais velho, Rota do Ouro, que o ouro de Natividade escorria por aqui. Que deixou algum legado? Eu acredito que todas as pessoas, enquanto pessoas públicas e políticas, deixaram alguma coisa. Mas um dos que registra muito, que deixou muito aqui em Peixe, foi a questão de doutor... Um dos que destacou muito foi Manuel Guimarães, que trabalhou muito em prol da comunidade, do social, né? Dona Loló, antiga, era a primeira dama, ela trabalhou muito voltado para o social e para a alfabetização de adulto. Então, ela tirou muito adulto do analfabetismo. Foi um legado histórico que ela deixou junto com Manuel Bezerra Guimarães. Teve outros prefeitos também, uns contribuíram mais com a cultura, outros com o turismo, que é o caso do doutor Nadim, foi com o turismo. Pedro Paulo e a prefeita Neila foi na cultura, eles focaram muito na cultura local, foram os prefeitos que mais trabalharam em prol da cultura local e da preservação e, digamos, até do resgate, né? Resgatou bastante a cultura nossa, que estava bem deteriorada. Teotônio Segurado, segundo consta, tem até descendentes aqui em Peixe, né? Dona Maria Segurado, que já faleceu, né? É avó do Rocha Neto, mãe de Dona Lourdes de Rocha, ela é descendente de Teotônio Segurado. Ele também deixou um legado aqui, inclusive tem documentos palpáveis de que ele solicitava até banco para o antigo grupo escolar hoje do Alano. Os festejos vêm com os portugueses, né? Vêm com os portugueses, que era uma forma de homenagear os reis, né? Vem lá da época do Brasil colônia. E assim, e depois foi ficando como fato cultural, como marco cultural, não só para Peixe, mas para todo o estado de Tocantins. Todo o estado de Tocantins celebra principalmente o Divino Espírito Santo. Na realidade, os festejos, um festejo, um responsável pelo festejo entrega a festa para o outro. E no ano vindouro, ele tem início com a alvorada festiva. O que é a alvorada festiva? A alvorada festiva é um acontecimento de lançamento dos dias de festa e do novenário. A alvorada festiva ela acontece para anunciar que a festa começou. E aí a gente percorre as principais ruas da cidade, né, cantando, entoando os hinos, as canções próprias de cada festejo, e encerrando na casa do imperador, com a levantada do mastro e, consequentemente, todos que participam da alvorada tomam café. Daí, nesse mesmo dia, logo mais à noite, inicia-se o novenário. 9 dias depois, todos os dias tem a novena, né, na igreja, tem a quermesse, tem tudo, os noiteiros. E 9 dias, aí no 10º dia, já vem o encontro das folias, né? Aí depois se segue a festa do capitão,
No dia seguinte, a festa do imperador. E no domingo, a missa solene, que a missa solene sempre acontece aos domingos, que é onde encerra o festejo, faz-se o sorteio do próximo festeiro responsável pela festa. Que todas as festas religiosas de Peixe, ela é feita pela comunidade local, com muito amor e devoção. Os bastidores do festejo, quem atua é a comunidade. Toda festa ela é abraçada pela comunidade, pelos devotos, e a gente recebe muita doação. Os devotos doam o trabalho, doam objetos, doam o que você tocar no seu coração, a pessoa doa. E assim, os 9 dias de novena são 9 dias de muito trabalho na casa dos festeiros. Que os festeiros abrem as portas para receber a comunidade com doação, com trabalho, com o que a pessoa puder contribuir. Então os bastidores ele ocorre, quiçá, muito antes desses 9 dias de novena, que é para você preparar para fazer para a novena, para a alvorada festiva que dá início a tudo, você já tem uma preparação, você já tem que ter bolo pronto para dar café, já tem que ter todo um preparo. E a comunidade começa bem antes, inclusive os licores são feitos com 3 meses de antecedência para curtir, né, que é um dos sabores tradicionais de nossa festa, são os licores e os bolos. Não pode faltar numa festa, você que já foi festeira várias vezes, deve saber um pouquinho. Moça, eu sou suspeita para falar que eu gosto de tudo. Os principais licores, araçá, da fruta chamada araçá, genipapo e murici. Esses aqui não pode faltar. É claro que vem outros licores, que dependendo do gosto do festeiro, ele quer um licor de cravo, quer um licor de figo, licor de caju, aí vai variando, mas os principais é araçá, murici e genipapo. Agora os bolos que não pode faltar, eu diria que todos, mas tem o amor perfeito, a bolacha goiana, o biscoito quebrador, a pipoca, que a gente chama de peta, esses aí não pode faltar não, o bolo de arroz, esse Ave Maria, com café quentinho, é o top. Essa missa ela foi incorporada ao festejo há acho que mais de 30 anos aqui em Peixe. Eu acredito que deve ter sido seu Levi de Queiroz, com o seu antenor, que incorporou essa missa aos festejos. É uma forma de homenagear o homem do campo, o homem que trabalha na roça, que labuta com gado, com a agricultura, que Peixe é fundamentada na agricultura e na criação de animais, né, de gado. E aí foi uma forma de homenagear e ficou. E ela acontece... Desculpa. Atualmente ela está acontecendo uma semana antes da grande festa, que é a festa do imperador e do capitão do mastro. Uma semana antes, que antes ela acontecia no mesmo dia e era muito puxado. Aí as comitivas, que é parte fundamental na missa dos vaqueiros, decidiu junto com a igreja que anteciparia para uma semana antes. E vem pessoas de toda circunferência regional para participar da missa dos vaqueiros. Os foliões é uma parte também fundamental no festejo. Por quê? Porque os foliões eles levam o evangelho à zona rural, ao pessoal fora, eles cantam o evangelho, levam o evangelho cantado e os foliões eles simbolizam os apóstolos. Então geralmente são 12 foliões, um alferes. Aí tem toda uma equipe que a gente fala que é o arrieiro, né, bagageiro, que carrega as bagagens, que organiza na chegada nos pousos. E ela sai dia antes, né? Tem folia que sai com 12 dias, já teve folia que girou 18 dias no município de Peixe. Aí temos a folia da vassoura, a folia dos miradores e carijó, que antigamente era o carijó de cima e carijó de baixo. Com o tempo ficou apenas folia do carijó, que é a que gira do outro lado do rio. E aí, o grande dia é o encontro das folias, que acontece que todas as folias chegam da zona rural, do sertão, e encontram na praça da igreja. É porque quando a gente recebe alguém na casa da gente recebe com amor. E quando a gente faz a festa, é como se a cidade se tornasse uma grande casa de uma grande família. Então você recebe todo mundo dando o que há de melhor. O que há de melhor na festa? Além do churrasco, de tudo, os bolos, licor e o carinho e o respeito pela comunidade, porque foi a comunidade que contribuiu, ajudou e apoiou a fazer a festa. Por isso que se serve
licor, bolo e geralmente comida também se serve no dia. Nossa, peixe é um diamante bruto ainda não lapidado, que está começando a ser esculpido agora, porque peixe ele tem um potencial turístico muito grande, o potencial da cultura religiosa muito grande, pouco explorada, que são coisas que acontecem o ano inteiro. Peixe tem turismo o ano inteiro, peixe tem cultura religiosa o ano inteiro. Não tem, quando eu falo assim que tem cultura religiosa o ano inteiro, é porque a gente celebra não só aqui na cidade, a gente celebra também nos distritos. Nós temos vários distritos e cada um tem seu santo protetor, tem sua festa própria, claro que organizada pela igreja, fundamentada nos preceitos religiosos e culturais da cidade. Então nós temos, por isso que eu digo que nós, peixenses, assim, a gente ainda não percebeu esse potencial grandioso que tem tanto na cultura religiosa quanto no turismo. No turismo está despertando, né? Mas é um berço, além da agricultura. Você deve visitar peixe, vir a peixe, porque peixe tem cultura o ano inteiro, peixe tem turismo o ano inteiro, peixe tem lugar para te receber, tem lugar para você visitar. Eu, como peixense natural, convido você a participar, a vir conosco, embarcar numa aula de conhecimento histórico-cultural e também turístico. É um convite.